Eu nunca precisei de muito para ser feliz. Minha vida sempre foi simples, mas cheia de amor. Eu trabalhava como cuidadora de idosos para ajudar minha mãe, que tinha a saúde frágil. Os dias eram longos, cansativos, mas quando eu fechava os olhos à noite, sentia que estava fazendo o meu melhor. Tudo mudou quando conheci Eduardo. Nosso amor parecia um sonho. Ele era médico, pertencente a uma família de prestígio, os Monteiro. Um homem educado, atencioso, com um sorriso que me fazia esquecer do peso do mundo. Desde o primeiro dia, eu soube que éramos de mundos diferentes, mas Eduardo sempre dizia que isso não importava. O que importa é o que sentimos um pelo outro, ele repetia. E eu, ingênua, acreditei. Nosso relacionamento foi escondido por meses. Eduardo evitava falar da família e desconversava sempre que eu perguntava se já havia contado sobre mim. Eles são complicados, dizia. Mas um dia, ele apareceu na minha casa com um anel. Um anel pequeno, discreto, nada extravagante, mas cheio de significado. Camila, casa comigo, ele pediu, segurando minha mão com força. Meu coração disparou. O medo e a felicidade se misturaram. Aceitei sem hesitar, achando que o amor bastava para vencer qualquer barreira. Eduardo prometeu que enfrentaria qualquer coisa por mim. Disse que sua família não poderia nos impedir de ficarmos juntos. No fundo, uma voz me alertava que isso não era verdade, mas eu a ignorei. Eu queria acreditar. Dias depois, Eduardo me ligou animado. Eles aceitaram jantar com você. Quero que conheçam a mulher incrível que eu amo. Aquilo me encheu de esperança. Talvez no fim tudo fosse dar certo. Passei a semana inteira economizando para comprar um vestido simples, mas elegante. Fiz meu cabelo, passei perfume e pratiquei sorrisos diante do espelho. Eu queria causar uma boa impressão. A mansão dos Monteiro era imensa, quase intimidadora. Assim que entrei, senti os olhares afiados. Dona Beatriz, a mãe de Eduardo, me analisou de cima a baixo com uma expressão impassível. O irmão dele, Bernardo, sorriu de canto, como se já soubesse que aquilo não daria certo. O pai, um homem sério e reservado, apenas acenou com a cabeça. Senti um frio na espinha. Eduardo tentou manter a conversa leve, mas eu percebia os olhares trocados entre eles. No início, fui tratada com uma falsa cordialidade, como se eu fosse um experimento que eles precisavam tolerar por algumas horas. Depois de alguns brindes, os comentários começaram. Pequenos, disfarçados de brincadeiras. Então, Camila, o que sua família faz? Perguntou Dona Beatriz, com um tom de voz doce demais para ser verdadeiro. Minha mãe está aposentada, e eu trabalho como cuidadora de idosos. Um silêncio se espalhou pela mesa. Eu vi os sorrisos discretos, as sobrancelhas arqueadas. Que nobre, murmurou Bernardo, com ironia evidente. E como foi que vocês se conheceram? No hospital? Ele como médico e você como acompanhante? O riso contido dos convidados fez meu rosto arder. Olhei para Eduardo em busca de apoio, mas ele parecia desconfortável, incapaz de me defender. Tentei manter a compostura. Dona Beatriz sorriu e inclinou a cabeça. Sabe, minha querida, um casamento é mais do que amor. Precisa de estrutura, de estabilidade, de compatibilidade. Entendi a mensagem. Eu não fazia parte daquele mundo. Não era bem-vinda. A comida perdeu o sabor. O jantar, que deveria ser uma celebração, se tornou um julgamento silencioso. Eu tentava disfarçar a dor, mas meu coração estava apertado. Eduardo segurava minha mão sob a mesa, mas não dizia nada. E então, a frase final, o golpe fatal. Eduardo, querido, disse Dona Beatriz, com um sorriso cortante. Tem certeza de que essa é a mulher certa para compartilhar seu futuro? Meu peito se comprimiu. Eduardo abaixou o olhar. O silêncio dele foi a resposta mais dolorosa que eu poderia receber. Eu deveria ter me levantado e saído naquele momento, ter dito alguma coisa, qualquer coisa. Mas fiquei ali, imóvel, esperando que Eduardo dissesse algo, que me defendesse.
que dissesse que sim, tinha certeza de que eu era a mulher certa para ele. Mas ele apenas abaixou os olhos. Não teve coragem de contrariá-los. Dona Beatriz sorriu satisfeita com o silêncio do filho e voltou a degustar o vinho, como se não tivesse acabado de esmagar meu coração. O jantar seguiu, mas as palavras começaram a perder o sentido para mim. Os sons das conversas, os talheres batendo nos pratos, o tilintar das taças, tudo parecia abafado. Meu peito estava apertado, a comida não descia. Eu só queria que aquilo terminasse. Quando finalmente nos levantamos para sair, Eduardo me segurou pelo braço e disse baixinho: "Desculpa por isso, meu amor. A gente conversa depois." A gente conversa depois. Depois de eu ser humilhada. Depois de ele não ter me defendido. Depois de perceber que o amor que ele dizia sentir por mim não era suficiente para enfrentar a própria família. Naquela noite, chorei até meus olhos arderem. Mas no dia seguinte, Eduardo me ligou como se nada tivesse acontecido. Pediu desculpas, disse que a mãe só queria me testar. "Ela precisa conhecer você melhor", ele insistiu. E eu, tola, dei mais uma chance. O verdadeiro golpe veio alguns dias depois, quando Eduardo me convidou para um evento beneficente organizado pela família Monteiro. "Será uma boa oportunidade para você se aproximar deles", disse ele, tentando me convencer. Parte de mim queria recusar, mas a outra parte queria acreditar que ainda havia esperança. Vesti meu melhor vestido, simples, mas elegante. Prendi os cabelos e respirei fundo antes de entrar no salão luxuoso. Tudo era impecável, dourado, brilhante, e todos me olharam como se eu fosse uma intrusa. Os cochichos começaram assim que pisei no tapete vermelho. Eu sentia os olhares me avaliando, escutava os risinhos abafados. Tentei ignorar, mantendo a cabeça erguida, mas então uma mulher elegantemente vestida se aproximou e lançou um olhar debochado. "Ah, então você é a garota que encantou Eduardo? Sabe, querida, ele tem um gosto peculiar." As risadas ao redor foram como facas na minha pele. Meu rosto esquentou. Eduardo apareceu ao meu lado e tentou me puxar para longe, mas antes que conseguíssemos escapar, Bernardo, seu irmão, ergueu a taça e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: "Brindemos a Eduardo, que tem um coração tão generoso que decidiu dar uma chance para a caridade também na vida amorosa." O salão explodiu em gargalhadas. Meu estômago revirou. Olhei para Eduardo, esperando, implorando, por uma reação. Mas ele apenas sorriu, envergonhado, e abaixou a cabeça. Algo dentro de mim se partiu. O amor, a ilusão, a esperança, tudo se despedaçou. Eu não suportava mais aquilo. Senti as lágrimas se formando, mas não deixei que caíssem. Engoli o choro e me virei para Eduardo. "Eu não sou uma obra de caridade", disse, minha voz firme apesar da dor. E então, diante de todos, tirei o anel do dedo e o coloquei na mão dele. "O problema não é sua família, Eduardo. É você." Saí dali sem olhar para trás, ouvindo. Apenas os murmúrios e as risadas disfarçadas. O ar da noite me atingiu como um soco. Minhas pernas tremiam, mas eu continuei andando. Eu havia perdido tudo naquela noite. Meu amor, minha dignidade, meus sonhos, ou pelo menos era o que eu pensava. Mal sabia eu que aquela humilhação seria o empurrão que eu precisava para me tornar alguém muito maior do que eles jamais poderiam imaginar. O caminho de volta para casa foi silencioso. Minha mente repetia a cena do evento como um filme desgastado. As risadas, os olhares, o peso das palavras de Bernardo. Mas, acima de tudo, o silêncio de Eduardo. Aquilo doía mais do que qualquer insulto. Ele não teve coragem. Não teve amor suficiente para me escolher. Ao chegar, minha mãe percebeu imediatamente que algo estava errado. "Camila, o que aconteceu?" Ela tentou me abraçar, mas eu me afastei. Se eu aceitasse aquele abraço, iria desmoronar. Eu não podia chorar mais. Não queria sentir mais nada. Fiquei trancada no meu quarto por dias, recusando comer,
recusando falar. Até que uma manhã, ao olhar no espelho, vi alguém que eu não reconhecia. Olhos inchados, rosto abatido, expressão vazia. Aquela não era eu. Então, tomei uma decisão. Eu não seria a garota humilhada para sempre. Não deixaria que os Monteiro fossem a última coisa que definisse minha história. Peguei minhas economias, poucas, mas o suficiente para um recomeço, e comprei uma passagem de ônibus para outro estado. Minha mãe chorou, tentou me convencer a ficar, mas eu sabia que precisava ir. Cheguei a uma cidade grande, barulhenta e impessoal. Consegui um emprego como assistente em um hospital público. O salário era baixo, as jornadas longas, mas eu me agarrei ao trabalho como se fosse minha única chance de sobreviver. Cada paciente que eu ajudava, cada vida que eu tocava, me lembrava que eu ainda tinha valor. Foi ali que conheci Dr. Henrique, um senhor gentil e experiente que parecia enxergar algo em mim que nem eu mesma via. Ele era um magnata discreto, dono de vários hospitais, mas nunca ostentava sua fortuna. Gostava de conversar comigo, de ouvir minha história. Você tem um coração forte, menina, ele dizia. Não deixe que o passado te defina. No início, eu não entendia por que ele se importava tanto. Mas com o tempo, Dr. Henrique se tornou um mentor, alguém que me incentivava a crescer. Me motivou a estudar, a buscar algo maior. E então, um dia, ele se foi. Quando soube da sua morte, senti um vazio imenso, mas nada me prepararia para o que veio depois. Seu advogado me chamou para uma reunião e, com um olhar sério, entregou-me um envelope. Dentro, um documento. Dr. Henrique havia deixado uma herança para mim. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca pedi nada, nunca esperava nada, mas ele acreditou em mim o suficiente para me dar uma chance real. E naquele instante, entendi. Aquela era a minha virada. Eu não precisava da aceitação da família Monteiro, não precisava provar nada para ninguém. Era hora de construir o meu próprio império. Com a herança de Dr. Henrique, senti um peso imenso de responsabilidade. Aquele dinheiro não era apenas um presente, era um voto de confiança, e eu não podia desperdiçá-lo. Poderia ter usado para viver uma vida confortável, mas optei por algo maior. Decidi abrir uma clínica popular, algo que Dr. Henrique sempre sonhou em fazer, mas nunca teve tempo. Um lugar onde as pessoas pudessem ser atendidas com dignidade, sem precisar esperar meses por um simples exame. No início, foi um desafio. Ninguém acreditava em mim. Uma jovem sem sobrenome importante, tentando competir com gigantes do setor. Fui ridicularizada, subestimada. Mas eu não estava ali para agradar ninguém. Estava ali para fazer a diferença. Os primeiros meses foram exaustivos. Eu trabalhava de manhã até tarde da noite, gerenciava cada detalhe. Dormia pouco, me alimentava mal, mas cada pessoa atendida, cada vida que melhorava, fazia tudo valer a pena. Então, a virada aconteceu. Um jornalista descobriu a história da clínica e fez uma matéria emocionante sobre a mulher que transformou. A dor em propósito. A reportagem viralizou. Pessoas influentes começaram a prestar atenção no meu trabalho. E, de repente, eu não era mais apenas Camila. Me tornei um nome respeitado no mundo da saúde. Convites começaram a surgir. Eventos, palestras, reuniões com investidores. E foi em um desses encontros que conheci Rafael, um empresário do setor hospitalar. Diferente dos Monteiro, ele não me olhou com desprezo. Pelo contrário, viu potencial em mim. Seu projeto tem algo que falta em muitos negócios por aí. Propósito, ele disse. Você quer mudar vidas e isso tem mais valor do que qualquer investimento. Com seu apoio, a clínica cresceu. Expandimos, abrimos novas unidades. Meu nome circulava entre os grandes da área médica, e foi então que algo inesperado aconteceu. Recebi um convite para um evento da elite da minha cidade natal. No topo do convite, um nome que não via há anos: Monteiro. Sorri para mim mesma. O mundo dava voltas, e agora era minha vez de pisar naquele salão, mas não como uma intrusa, como alguém muito maior do que eles poderiam imaginar.
Voltar para minha cidade natal depois de tantos anos foi como abrir um livro antigo e sentir o cheiro das páginas amareladas. Eu não era mais a mesma garota que saiu dali com o coração despedaçado. Agora eu voltava como uma mulher forte, bem-sucedida e dona do meu próprio destino. O evento para o qual fui convidada era uma gala beneficente, ironicamente, organizada pelos Monteiro. Desta vez, não era eu quem implorava por aceitação. Meu nome estava na lista dos homenageados da noite, reconhecida por meu trabalho na saúde pública. A primeira surpresa veio antes mesmo de entrar no salão. Meu rosto estava estampado em uma grande tela no saguão, com a manchete: Camila Vasconcelos, referência nacional em medicina humanitária. Senti um arrepio. Se alguém tivesse me dito anos atrás que isso aconteceria, eu teria rido. Caminhei pelo tapete vermelho sem pressa. Saboreei cada olhar surpreso, cada sussurro de espanto. Eu não precisava de vingança. Minha presença ali já era suficiente para mostrar que eu venci. E então, nossos olhares se cruzaram. Eduardo estava do outro lado do salão. Seu rosto empalideceu ao me ver. O mesmo homem que um dia me virou as costas, agora me olhava como se eu fosse inatingível. O choque nos olhos dele me fez perceber algo. Eu já não sentia nada, nem dor, nem raiva, nem amor. Apenas indiferença. E, de certa forma, essa era a melhor vitória de todas. Quando me chamaram ao palco para receber a homenagem, meu coração acelerou. Peguei o microfone e olhei para a plateia. Vi rostos que um dia me humilharam agora, prestando atenção em cada palavra que eu dizia. Respirei fundo e sorri. A vida tem um jeito curioso de nos mostrar o nosso valor. Um dia fui vista como alguém sem importância. Hoje sou prova de que ninguém pode definir quem você é, a não ser você mesmo. O silêncio foi absoluto. Depois vieram os aplausos. Não apenas formais, sinceros. E foi ali, naquele momento, que eu soube. Não importava mais o passado. Eu tinha conquistado algo muito maior. A noite seguia, mas eu sentia os olhares queimando em minhas costas. Eu sabia que Eduardo não deixaria essa noite passar sem falar comigo. E, como esperado, não demorou até que ele se aproximasse. Camila. A voz dele saiu hesitante, quase suplicante. Virei-me devagar, saboreando aquele momento. Por anos, sonhei com esse reencontro. Imaginei 1000 formas de como aconteceria. Mas agora que ele estava diante de mim, percebi que não havia mais nada a ser dito. Quanto tempo? Respondi serena, como se estivéssemos falando de um simples acaso. Ele sorriu, nervoso. O Eduardo seguro de si, que um dia me olhou de cima, não existia mais. Agora havia um homem inquieto, que parecia escolher as palavras com cuidado. Eu vi tudo que você conquistou. É incrível. Ele desviou o olhar como se procurasse coragem. Eu errei, Camila. Devia ter ficado ao seu lado. Por um instante, observei aquele homem que um dia significou tudo para mim. Se ele tivesse dito isso anos atrás, eu teria chorado. Hoje, senti apenas um vazio confortável. Você errou mesmo. Minha voz foi calma, mas firme. Mas não se engane, Eduardo. Você não me perdeu naquela noite. Você nunca me teve. O impacto das minhas palavras refletiu no olhar dele. Eduardo queria dizer algo, mas antes que pudesse, fomos interrompidos. Dona Beatriz e Bernardo se aproximaram, forçando sorrisos artificiais. A mesma família que me humilhou agora tentava ser cortês. Camila, que surpresa maravilhosa, disse Dona Beatriz, como se fôssemos velhas amigas. Sempre soubemos que você tinha potencial. O riso quase escapou dos meus lábios. Era patético. Que bom que finalmente perceberam, respondi, sem esconder a ironia. Bernardo, que antes me ridicularizava, pigarreou. Precisamos conversar. Talvez possamos encontrar oportunidades de negócios. Afinal, somos todos do mesmo meio agora. Ah, como o tempo era cruel. Engraçado, comentei fingindo ponderar. Eu me lembro de quando vocês achavam que eu não pertencia a esse mundo, que eu nunca seria digna. O silêncio pesou entre nós.
A família Monteiro. Não estava acostumada a estar em desvantagem, mas eu não precisava de revanche. Minha presença ali já era minha resposta. Obrigada pelo convite. Foi uma noite memorável. Sorri, pegando minha bolsa. Mas agora, preciso ir. Meu tempo é valioso. E sem olhar para trás, deixei Eduardo e sua família paralisados. Eles podiam ter o nome, mas eu tinha algo muito maior, minha liberdade. Ao sair do evento, senti um alívio imenso. O passado finalmente não tinha mais poder sobre mim. Não era rancor, não era vingança. Era apenas a certeza de que eu nunca mais permitiria que alguém me diminuísse. Nos dias seguintes, a notícia da minha presença no evento se espalhou. As colunas sociais falavam da grande virada da mulher que um dia fora desprezada pela elite. Mas o que mais chamou minha atenção foram os rumores sobre a situação da família Monteiro. O império deles estava desmoronando. Investimentos ruins, escândalos financeiros e a falta de visão fizeram com que as empresas Monteiro começassem a afundar. Os mesmos que um dia me olharam com desprezo, agora lutavam para manter as aparências. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Camila? A voz de Eduardo soava estranha, hesitante. Eu preciso falar com você. Um pedido. De encontro. Ele parecia aflito. Eu poderia ter recusado, mas minha curiosidade venceu. Queria ver até onde ele iria. Nos encontramos em um café discreto. Eduardo não era mais o homem impecável de antes. Seu terno caro já não parecia tão bem ajustado. Suas olheiras denunciavam. Noites sem dormir. Ele estava desgastado. Minha família está passando por dificuldades. Ele admitiu, os olhos fixos no café à sua frente. Precisamos de um parceiro para salvar nossos negócios. Pensei que talvez pudéssemos encontrar uma solução juntos. Soltei um riso baixo. A ironia era tão absurda que quase me comoveu. Eduardo, você está me pedindo ajuda? Perguntei. Inclinando-me sobre a mesa, ele desviou o olhar envergonhado. Sei que não mereço, mas você sempre foi generosa. Pense no que conquistamos juntos. A paciência que eu nunca tive naquela família acabou ali. Você está enganado, interrompi. Nós não conquistamos nada juntos. Tudo o que tenho, construí sozinha. Eduardo abriu a boca, mas eu levantei a mão, cortando qualquer tentativa de resposta. O que você quer, Eduardo? Não é parceria, é salvação. E eu não sou o tipo de mulher que conserta os erros de homens fracos. Levantei-me, pegando minha bolsa. Ele me olhava desolado, como se visse ali o último resquício da mulher que um dia amou, escorrendo por entre os dedos. Cuide-se, Eduardo. Foi tudo o que disse antes de sair. Ao atravessar a porta, uma certeza me preencheu. A família. Monteiro estava colhendo exatamente o que plantou. E eu estava finalmente livre. Os dias seguintes passaram como um sopro. A vida continuava, mas pela primeira vez eu sentia que tudo estava no lugar certo. O passado já não pesava em meus ombros e a família Monteiro. Bem, não era mais da minha conta. Meu foco agora era expandir minha rede de hospitais populares. Cada nova unidade inaugurada significava mais pessoas recebendo atendimento digno. Essa era minha verdadeira vitória. Rafael, sempre presente em minha jornada, era mais do que um parceiro de negócios. Ele se tornou um amigo, um apoio real, algo que eu nunca tive com Eduardo. Você precisa se permitir respirar, ele disse certa noite, enquanto jantávamos após uma reunião. Tudo que você construiu é incrível, mas quando foi a última vez que fez algo por você? Fiquei em silêncio. Eu não sabia responder. Minha vida sempre foi sobre lutar, conquistar, provar que eu era capaz. Mas, e agora? Foi então que Rafael segurou minha mão sobre a mesa. Camila, você não precisa carregar tudo sozinha. Eu estou aqui. Meu coração acelerou. Pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dele. Algo que não exigia nada, que não pedia validação. Apenas presença. E pela primeira vez, eu quis acreditar que merecia aquilo.
No dia seguinte, recebi um convite inesperado, um evento internacional sobre liderança feminina na saúde. Fui convidada para palestrar sobre meu trabalho, sobre como transformei minha dor em algo maior. Eu ia levar minha história para o mundo. Naquele momento, soube. Minha jornada estava apenas começando. Os dias que antecederam minha viagem foram intensos. Entre preparativos e reuniões, uma parte de mim ainda processava tudo o que estava acontecendo. Eu estava prestes a representar minha história no mundo, mas o destino, como sempre, tinha uma última surpresa para mim. Numa tarde qualquer, enquanto caminhava pelo centro da cidade, avistei Eduardo. Ele estava diferente. O terno caro havia dado lugar a roupas mais simples e seu olhar, antes carregado de arrogância, agora parecia vazio. Ele não era mais o homem que eu conheci, ou talvez ele nunca tivesse sido. Ele me viu. Por um instante hesitou, mas depois caminhou até mim. Camila. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Podemos conversar? Olhei para ele e pela primeira vez senti apenas paz. Não há mais nada a dizer, Eduardo. Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Parecia exausto, derrotado. Eu só queria me desculpar por tudo, pela forma como te tratei, pela covardia. Você não merecia nada daquilo. Observei aquele homem que um dia foi meu mundo. E percebi que, no fundo, eu já o tinha perdoado há muito tempo. Eu sei. Sorri de leve. Mas eu precisei me afastar para entender que nunca dependi do seu amor. Ele abaixou a cabeça. Você está feliz? Perguntou com um olhar que misturava arrependimento e aceitação. Respirei fundo. Sim. Pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde devo estar. Ele forçou um sorriso triste. Então fico feliz por você. Acenei em despedida e segui meu caminho. Não havia dor, nem ressentimento. Apenas a certeza de que minha história não precisava mais carregar esse capítulo. Eu estava livre. O avião pousou suavemente na pista. Do alto, vi a cidade estrangeira se estendendo abaixo de mim, grandiosa e vibrante. Ali, em um lugar que eu jamais imaginei estar, minha nova fase começaria. O evento de liderança feminina na saúde era um dos mais importantes do mundo e eu estava ali como convidada de honra. Cada passo que me trouxe até aquele momento passou diante dos meus olhos. Ao entrar no auditório, senti um frio na barriga. O palco estava preparado, a plateia cheia de rostos atentos. E agora era a minha vez de falar. Respirei fundo e caminhei até o púlpito. Peguei o microfone e, por um breve instante, silenciei. Eu não nasci com um nome forte. Não cresci cercada de privilégios. Pelo contrário, fui ensinada que meu lugar era pequeno, que eu não pertencia a certos espaços. Meus olhos percorreram a plateia, mas eu descobri que ninguém pode decidir quem você é. Somente você tem esse poder. Os aplausos começaram suaves, mas logo tomaram o auditório. Era isso. Minha jornada não foi sobre provar nada para ninguém. Foi sobre provar para mim mesma. Ao descer do palco, Rafael me esperava. Seu sorriso era sincero, seu olhar orgulhoso. Você foi incrível. Sorri de volta, sentindo algo quente e novo crescer dentro de mim. Foi só o começo. E era. Minha maior vitória não foi voltar para minha cidade e mostrar quem eu me tornei. Minha maior vitória foi entender que nunca precisei da aprovação de ninguém para ser grande. Eu não era mais a garota humilhada. Eu era Camila Vasconcelos. E o mundo inteiro saberia disso. A vida sempre nos dá escolhas. Camila poderia ter se rendido à dor da humilhação. Poderia ter se conformado com o papel que impuseram a ela. Mas escolheu se levantar, se reinventar e construir seu próprio caminho. Quantas vezes deixamos que o julgamento dos outros defina quem somos? E se, em vez disso, usássemos as quedas como impulso para algo maior? Como você teria agido no lugar dela? Teria permitido que o desprezo dos outros definisse sua história ou teria encontrado forças para escrever seu próprio destino?
Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e refletir sobre histórias tão inspiradoras quanto essa. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais narrativas que vão tocar seu coração. Nos vemos na próxima história.